Hoje nós vamos dar continuidade às lives sobre empregabilidade. Nós já fizemos 2 lives, para quem não acompanhou pode acessar aí o nosso site, a live está gravada no nosso site. As 2 anteriores nós começamos a falar sobre empregabilidade, como fazer um currículo, enviar um currículo campeão para participar de um processo de seleção. E comportamentos, já falamos sobre redes sociais e hoje nós vamos falar sobre linguagem corporal no processo de seleção. Conforme nós formos conversando aqui, conforme for caminhando o nosso bate-papo, fiquem à vontade para fazer pergunta, para dar sugestão, para interagir, que é muito gostoso quando vocês interagem aqui com o que nós estamos falando. Eu não vou me sentir tão sozinha. Então, antes de começar a falar sobre as dicas que eu quero passar para vocês no processo de entrevista de emprego, eu vejo algumas pessoas falando, mas tanta frescura no processo de seleção, para que tudo isso? Teste comportamental, teste psicológico, entrevista, 1, 2, 3 pessoas entrevistando. Eu sempre comentei com as pessoas que trabalhavam comigo que no meu ponto de vista, o processo de seleção, o recrutamento de seleção é um dos setores mais importantes da empresa. Todos são, lógico que todos são, mas vocês imaginem o prejuízo que causa tanto para o profissional como para a empresa fazer um processo de seleção e trazer a pessoa errada para a empresa. É ruim tanto para a empresa, não só com relação a gastos, a prejuízos com relação a gastos, mas também com relação ao clima organizacional, aos resultados que a empresa espera desse profissional. Imagina para o profissional, ele poderia estar participando de um outro processo onde ele conseguisse se adaptar melhor, onde ele pudesse ser mais feliz, dar melhores resultados. Então eu não tenho dúvida nenhuma que o recrutamento e seleção é um setor extremamente importante para uma empresa e para os profissionais. Então, a responsabilidade de se fazer um processo de seleção assertivo é muito grande, tá? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, independente do número de entrevistas que você já participou, do número de empresas que você já mandou ao processo de seleção, do número de recrutadores que já esqueceram de mandar uma resposta para você, uma resposta sobre o seu processo, independente das frustrações, da quantidade de nãos recebidos nos processos de seleção, a próxima entrevista que você participar, vá com entusiasmo, como se fosse o primeiro processo que você está participando, como se fosse o emprego da sua vida, do seu sonho. Deixe para trás tudo o que já aconteceu nos outros processos, leve aprendizado dos processos anteriores, mas faça daquele um processo importante para você. Relaxa, se prepara e aí você vai fazer um processo, uma entrevista de emprego, com certeza campeã para você ser chamado aí, ser contratado para a empresa dos seus sonhos. Bom, uma entrevista de emprego, ela é o momento mais importante do processo de seleção. É a oportunidade que você tem de se mostrar, de vender sua imagem, de mostrar e falar sobre as suas competências. Então é importante que você se prepare para esse processo. A entrevista pode não ser o último processo, a última etapa de um processo de seleção, mas se você fizer uma entrevista campeã, uma boa entrevista de pessoal, com certeza você, no mínimo, não vai ser eliminado do processo, né? Você vai dar continuidade no seu processo de seleção. E as chances, a possibilidade de chegar lá, de conquistar a sua tão merecida e tão sonhada vaga, com certeza as probabilidades vão ser muito maiores. Aí eu quero agradecer o pessoal que já está com a gente, o Éder, a Daiane, o Osanã, a Juliana, o Rodrigo, obrigada por vocês estarem, a Rose, por vocês estarem com a gente, muita saudade de todos aí. No processo de seleção também é importante, eu vou começar antes do processo, antes de falar das dicas, da preparação para esse processo.
A maior parte dos recrutadores, ou grande parte dos recrutadores, se encantam quando elas percebem que o profissional se preparou para a entrevista. Ele se importou em saber um pouco mais sobre a empresa. Então, quando você for para uma entrevista de emprego, faça uma busca na internet sobre a empresa que você está indo fazer entrevista, missão, visão, valores, até para você saber se a sua missão de vida, se os seus valores estão congruentes com missão, visão e valores da empresa. E quando você conhece a empresa, que a hora que o recrutador faz perguntas sobre a empresa, você conhece, você já viu, o que você acha da empresa, como você se vê trabalhando nessa empresa, qual é a expectativa que você tem em relação a essa empresa, você saiba responder, você sabe de que empresa você está falando, você sabe o que ela produz, como ela está no mercado, o que pensa, qual é a cultura dessa empresa. Então, encante o recrutador já com esse conhecimento sobre a empresa. Vai ser bem legal para o processo. E aí, eu vou já começar as dicas. Bom, falando um pouquinho então sobre os comportamentos, sobre a linguagem corporal. A gente queira ou não, nós somos observados o tempo todo e os nossos gestos, movimentos, o nosso corpo, ele transmite muito mais mensagens e informação do que a gente imagina. E nós nunca sabemos como é que o outro vai avaliar o nosso comportamento, vai avaliar aí a linguagem corporal, né? Como é que a gente está aí se comportando. Então, já que nós não sabemos como é que o outro vai enxergar isso, como ele vai ver isso, é importante que a gente se prepare. De todas as dicas que eu vou passar aqui, eu quero lembrar que são dicas, é o meu ponto de vista, tá? E aí vale vocês me falarem, Carmen, olha, eu concordo com isso, eu não concordo, por que que exige, né? Por que que tem que ser assim, por que que não pode ser diferente? Nós nunca vamos ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então aquela primeira impressão é a que provavelmente vai ficar. E você quer a vaga? Você realmente está querendo concorrer à frente, estar à frente dos outros candidatos que podem ter as mesmas competências? Então se prepare, tá? Nós sabemos que, já falamos nas outras lives, que a maior parte dos profissionais são contratados pelo conhecimento técnico, mas são demitidos pelo comportamento. Então, não tenham dúvida que os recrutadores estão preparados para fazer essa linguagem já no processo de seleção. Começando as dicas, então, vamos falar aí quando você está indo para a empresa. Chegou na empresa, gente, primeira dica que eu dou para vocês: desliguem o celular. Parece óbvio a gente falar, gente, tem que desligar o celular. Como você entra numa entrevista de emprego e deixa o celular ligado, está preocupado com o celular, olhando para o celular, esperando uma mensagem? Se é importante para você participar desse processo e conquistar essa vaga, então comece por aí. Desligue o celular. É uma questão de respeito, é uma questão de demonstrar o interesse na vaga e a importância que essa vaga tem para você. Então começa por aí. Indo para a empresa, chegou na empresa, cortesia, cordialidade é extremamente importante, porque lembra que eu falei que nós somos observados o tempo todo? Então não é só o recrutador, as pessoas que vão fazer entrevista com você que estão te observando, as pessoas estão te observando. E em algumas empresas, o que os outros estão achando de você, observando em você e falando sobre você, é importante também. Então, chegou na empresa, até antes, né, recebeu o telefonema da entrevista, como você está atendendo esse telefonema, com entusiasmo, está demonstrando interesse na vaga, com simpatia, com cordialidade. Agora, chegou na empresa, e mais importante ainda, seja simpático, simpática com as pessoas. Tratem bem as pessoas, desde a portaria, a recepção, as pessoas que você encontra pelo caminho. Eu não estou dizendo que você tem que estar sorrindo para todo mundo, mas é ser simpático, é ser
agradável, ser cortês, educação em primeiro lugar, né, gente? Quem é que não gosta de uma pessoa que chega na empresa e cumprimenta as outras pessoas e fala um bom dia, fala um boa tarde, independente da pessoa, tá? Então começa por aí, seja cortês, seja simpático e uma pessoa agradável. Todos nós queremos conviver com pessoas agradáveis. Entrou na sala para fazer entrevista, já vai na direção das pessoas, na hora que for cumprimentar as pessoas, tenta não cumprimentar por cima da mesa, fica do lado da mesa, fica do lado esquerdo da mesa, cumprimenta fora da mesa, dê um aperto de mão firme. Outra coisa também que é bastante observada, as pessoas não gostam daquele cumprimento, né, que passa a mão assim devagarinho, malemar, parece que está querendo cumprimentar a pessoa. Então dê um aperto de mão firme, demonstra confiança e segurança. Quando você vai se sentar, é outra coisa também que a gente observa bastante nos processos de seleção. Como é que as pessoas sentam? Parece que quando a gente fala sobre comportamento, sobre linguagem corporal, parece que é tudo tão óbvio, mas não é óbvio. Ainda hoje nós realizamos processos de seleção onde as pessoas têm alguns comportamentos que eliminam o processo. Ali, a partir daquele momento, a pessoa está fora do processo. E um deles é como a pessoa se senta. Então algumas pessoas sentam debruçando em cima da mesa, como se estivesse cansada, como se não estivesse interessada no processo. Outras pessoas jogam o corpo, parece que está super à vontade, como se estivesse sentado no sofá de casa assistindo TV, ou fica, né, largada. Então, senta ereto, tá? Senta ereto, ou inclina o corpo um pouco para frente. Você não precisa ficar duro, não precisa ficar, relaxa, tá? Relaxa, mas senta com o corpo ereto ou um pouco inclinado para ficar um pouco mais à vontade e poder prestar atenção aí no processo de seleção, no que estão te perguntando. É importante que a gente demonstre o tempo todo o interesse que nós temos, a que nós fomos, né? O que nós fomos buscar ali naquele processo de seleção, o que é que nós queremos com esse processo de seleção. Fazer o contato visual também é importante. Uma outra coisa que acontece muito, dependendo da pergunta que o entrevistador ou os entrevistadores fazem, a pessoa joga o corpo para trás como se estivesse assustada, com medo, ou não soubesse a resposta, ou estivesse fugindo da pergunta, ou desvia o olhar, olha para cá, olha para baixo, o que é pior ainda, né, gente? Ficar olhando para baixo e perder o contato visual com quem está fazendo o processo de seleção. Alguns comportamentos que nós temos, eles demonstram insegurança, eles demonstram nervosismo, eles demonstram ansiedade, eles demonstram desinteresse, o que é pior, fragilidade. É lógico que quando nós participamos de um processo de seleção, todos nós ficamos nervosos, né? Ansiedade, bater ansiedade, nervosismo é comum. Agora, quanto mais você se prepara para esse processo de seleção, mais seguro e mais confiante você vai. Então isso vai diminuir a nossa ansiedade e o nosso nervosismo. É lembrar que o recrutador, ele vai te fazer perguntas porque ele precisa te conhecer, ele precisa saber quem é você. Então, é tentar ver com a maior naturalidade possível esse processo. Às vezes é um processo que é o emprego dos sonhos. Eu não posso perder essa vaga. Eu sonhei a vida inteira com essa vaga. Então, quanto mais nós pensamos assim, mais nervosos e ansiosos nós ficamos, porque a nossa vontade de demonstrar o quanto é importante essa vaga, esse emprego, o quanto nós temos o perfil adequado para essa vaga, o quanto eu tenho competência para assumir essa vaga, isso vai, a pressão é muito grande e nós acabamos aí tendo comportamentos, atitudes que podem, ao invés de ajudar, podem prejudicar por conta dessa ansiedade, desse nervosismo.
Nós precisamos demonstrar e responder aquilo que o recrutador pergunta, aquilo que ele está buscando de informação. Então, estar atentos, ouvir o que o entrevistador está falando, ouvir atentamente, com foco no que ele está falando, por isso você está olhando para ele, fazer gestos com a cabeça que está entendendo, que está interessado no que ele está falando, que está atento ao que ele está falando. E aí, enquanto o entrevistador faz a pergunta, você vai processando, você vai pensando na sua resposta. Se você estiver atento à entrevista, totalmente focado no que ele está perguntando e pensando na sua resposta, talvez você tenha menos tempo aí para pensar na dificuldade da resposta ou na ansiedade, no nervosismo que isso causa. Uma outra coisa também que acontece muito, nós temos o hábito, vocês estão me olhando, vocês estão vendo, eu não preciso falar, mas nós temos o hábito de fazer movimentos faciais, tá? E algumas pessoas são muito expressivas, então tudo que fala, tudo que pergunta, tudo que ela ouve, ela faz expressões muito fortes às vezes, né? Então, de repente, o entrevistador faz lá uma pergunta que você não sabe como responder, e aí você franze a testa, ou você faz um movimento com a boca, ou você olha para baixo. O entrevistador, ele não consegue adivinhar por que você fez essa expressão, então ele vai achar o que ele quiser. Então é importante ficar atento também à sua expressão facial. Tenta ficar o mais leve, o mais neutro possível. Ouve a pergunta com tranquilidade e pensa na resposta e dê a resposta que ele está pedindo. É uma outra situação também que pode contribuir bastante para que você tenha sucesso no seu processo, tá? Na sua entrevista. Às vezes nós queremos disfarçar o nervosismo. Gente, eu já falei, é comum que as pessoas fiquem nervosas ou ansiosas no processo de seleção ou quando elas estão sendo observadas, estão sendo analisadas. Isso é comum, é nosso, é do ser humano. Então, todo recrutador, todo entrevistador, ele leva em consideração o percentual de nervosismo, tá? Os bons profissionais sabem que os candidatos ficam nervosos, ficam ansiosos, então eles levam em consideração o percentual de nervosismo. Agora, tem que tomar cuidado para não extrapolar, né, gente? Não demonstrar demais esse nervosismo. Algumas pessoas pegam a caneta e ficam aqui, ó, né, mexendo com a caneta. Outras pessoas ficam mexendo no colar, no brinco, no relógio. E aí, ou roendo unha, cutucando, ou forçando o braço da cadeira, ou gesticulando, né, mexendo muito, mexendo no cabelo. Então, treinem em casa, se olhem no espelho, treina quais são os seus comportamentos, aí, seus vícios, né, de linguagem e de gestos, para que você consiga na hora controlar esses gestos. Por falar em gesto, uma outra situação também que nós temos que tomar cuidado é com relação aos movimentos das mãos. As mãos, elas podem ficar em cima da mesa, livres, para que você possa gesticular. Não é proibido gesticular, viu, gente? Ninguém tem que ficar igual um robô ali, quietinho, respondendo as perguntas, até porque isso não é normal do ser humano. Então você pode gesticular. E alguns gestos, inclusive, eles dão mais expressão àquilo que você quer falar, tá? Eles dão mais significado àquilo que você quer falar. Então não tem problema gesticular. Agora, cuidado com os movimentos muito bruscos. Já imaginou você lá mexendo o rosto, mexendo o corpo, mexendo as mãos? Então toma bastante cuidado. Os gestos são favoráveis sim, desde que sejam gestos naturais e que sejam para reforçar, dar mais expressão àquilo que você está falando. Que mais? Uma outra coisa também que é muito comentado em vários cursos aí de comunicação
em alguns processos também de treinamento, é a questão do cruzar os braços. De repente, você pode cruzar os braços porque está com frio, está num ambiente frio, e de repente não, tá? Então, lembra que eu falei no começo da nossa conversa? As pessoas, elas vão te observar, vão te analisar, elas não vão saber exatamente por que você está tendo aquele movimento. Então, alguns movimentos são importantes que a gente evite, e o cruzar os braços é um deles, tá? Quando você cruza os braços, você pode dar a impressão de estar se protegendo ou se fechando, ou fugindo de uma pergunta, ou querendo encerrar o processo, ansioso para encerrar o processo, ou muito nervoso, se fechando. Então, evite cruzar os braços. Eu já falei, você pode deixar os braços em cima da mesa, tranquilo, porque ali eles vão ficar livres para você se movimentar. E tá apoiado na mesa, gente, tá tremendo um pouquinho, apoiou na mesa, já dá uma disfarçada também, né? Cá entre nós. Para as mulheres, bolsa. Para as mulheres que forem para um processo de seleção e levarem bolsa, evitem deixar a bolsa em cima do colo, ou na frente, ou segurar a bolsa desse jeito. Então, entrou na sala, entra com a bolsa na lateral, para que fique livre, de preferência do lado esquerdo, para quem é destro, né? Deixa a bolsa do lado esquerdo para que você tenha a mão livre para cumprimentar a pessoa que vai te entrevistar, as pessoas que estiverem na sala. E a hora que sentar, deixa a bolsa do ladinho, deixa o seu colo livre e a sua frente livre para que você demonstre receptividade. Então, olha, estou aberta à entrevista, aqui tá tudo bem, tá ok? E aí, gente? Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Como é que vocês estão vendo? Lembrem-se da nossa enquete, que nós estamos aí... fizemos uma pergunta que para nós vai ser bem interessante aí vocês responderem, e pode ser tema de outras lives também, se for contribuir para o desenvolvimento aí de vocês. Bom, prestou atenção nos gestos, nos movimentos, no que vai responder. Agora terminou a entrevista. Saindo da sala, terminada a entrevista, junte seus pertences, arrume suas coisas, levanta com calma, se despeça com calma, também aí com um aperto de mão firme, e saia da sala com tranquilidade. Se você encontrou a porta fechada quando chegou aí para o processo de seleção, fecha a porta. Antes de fechar a porta, olha para as pessoas como se estivesse, né, se despedindo, e vá com tranquilidade. E aí, com certeza, você fez um processo de seleção campeão. Agora, eu vou falar um pouquinho do Skype, que eu prometi que eu ia estar falando também do Skype para vocês. Hoje em dia, muitas empresas já fazem processo de seleção por Skype, e ainda bem, né, gente? Porque às vezes nós estamos longe da empresa, e no passado algumas empresas evitavam, inclusive, de fazer o processo com quem morava longe, para evitar gastos aí, perda de tempo, às vezes não sabia se a pessoa ia ser aprovada, então acabavam evitando. Com o Skype agora ficou muito mais fácil fazer o processo, a entrevista, e também tem a questão da flexibilidade de horário dos dois lados. Bom, você vai fazer entrevista por Skype, primeira coisa que você tem que fazer verifica o equipamento, tá? Tá tudo funcionando direitinho, som, visual, prepara o cenário, como é que você vai, o lugar onde você vai fazer, tá tudo funcionando certinho? Tá belezinha, preparou o cenário, porque quem tá te olhando do lado de lá vai estar enxergando aí o que você deixou no fundo, né? Então, lembre-se de conferir o equipamento e olhar para o cenário. Participe da entrevista da mesma forma que você fosse participar presencial, você vai se arrumar para a entrevista do mesmo jeito. Para entrevistas mais formais, em cargos mais executivos ou cargos que necessitem, você pode colocar uma roupa mais social, mas se preparem como se você estivesse se preparando para uma entrevista pessoal.
A câmera, quando você for colocar o computador ou a câmera para fazer entrevista, ela tem que estar alinhada com o olhar, tá? Então, não deixa o computador lá embaixo, você olhando para baixo e o entrevistador te olhando para cima. Então, deixem o foco centralizado, deixem o foco certinho na linha aí dos seus olhos. Que mais aqui que eu tenho? Que eu anotei do Skype. Treinar. Tanto para a entrevista presencial como para a entrevista do Skype é importante treinar. No caso do Skype, treina com um amigo. Combina com um amigo, com um colega, de fazer uma entrevista pelo Skype para ele ver como é que ele está te visualizando, como é que está o som. Então, e até para você saber, para ele te dar algumas dicas aí com relação aos movimentos e como é que ele está visualizando você. Então é importante treinar antes também. Cuidar da linguagem corporal do mesmo jeito. As mesmas dicas que eu dei para um processo de entrevista presencial valem aí para a entrevista por Skype. Demonstrar atitude é você responder com clareza, num tom de voz em que a pessoa consiga te entender e te ouvir. E responder as perguntas. Conhecimento técnico você sabe que tem com relação a você, sobre você. Nós já falamos um pouquinho nas outras lives, nas lives anteriores. Autoconhecimento é básico, você tem que se conhecer, porque o entrevistador, no processo de seleção, o recrutador, o profissional de RH, com certeza ele vai fazer perguntas sobre você. Então, para que você se sinta mais seguro e consiga responder as perguntas, autoconhecimento é básico, não é só conhecimento técnico. Então, se conheça, tá? E treine antes aí algumas respostas antes de você participar do processo. Até falando sobre respostas, na próxima live, eu estou pensando em falar sobre algumas perguntas que são frequentemente feitas no processo de seleção, como responder. Que a hora que o entrevistador faz a pergunta, a gente para e parece que entrou em choque e não consegue responder. Então, se for importante para vocês, depois vocês mandem aí um recadinho para mim. Carmen, é importante sim, tem algumas perguntas que a gente não consegue responder, não sabe o que responder, e aí ficamos paralisados, pode prejudicar no processo. Então manda aí a pergunta que vocês acham que são aquelas perguntas aí que chocam, que paralisam, que nós vamos conversar um pouquinho nas próximas lives sobre isso também. Então, fazendo uma revisão, falando aí de postura, sentar de forma ereta, se posicionar aí talvez um pouco inclinado, lembrar do olhar nos olhos. Quando a gente fala de olhar nos olhos, fixar o olhar para demonstrar interesse no que o outro está falando, nós temos que tomar cuidado também, porque dependendo da forma como nós fixamos o olhar no outro, pode intimidar e constranger. Então é tomar cuidado, olhar naturalmente, demonstrar para a pessoa que nós estamos ouvindo e que nós estamos interessados. Mas cuidado aí para não exagerar e deixar a pessoa constrangida, tá, gente? Não invadir o espaço. Então, se você está lá ereto ou um pouco inclinado, com certeza você não vai invadir o espaço do recrutador. Algumas pessoas debruçam na mesa e acabam invadindo o espaço do recrutador. Às vezes o recrutador até tem que chegar para trás de tanto que o outro se aproximou. Então, tomar bastante cuidado aí para não invadir o espaço. Movimentos leves com o corpo, com a mão ou com a cabeça. Cuidado para não apoiar cotovelos ou apoiar o braço e sentar aí despojado demais, né, na entrevista. O tom de voz ou a forma que responde também, os braços descruzados, desligar o celular, se manter focado na entrevista, chegar com antecedência. Uma outra situação que acontece também, às vezes a pessoa vai em cima da hora para um processo de seleção e no caminho acontece alguma coisa, um trânsito, fura um pneu, acontece alguma coisa, a pessoa se atrasa. Então, gente, melhor chegar mais cedo do que chegar atrasado. Também demonstra interesse, demonstra respeito, não custa.
Não adianta você se preparar para a entrevista e estar seguro e confiante em fazer a melhor entrevista do mundo e chegar atrasado, o entrevistador, às vezes um gerente, às vezes o seu futuro líder, aí, seu futuro gestor, lá esperando para fazer a entrevista e você não chega, ou chega atrasado, esbaforido, suada, né? E com certeza extremamente nervoso ou nervosa para fazer o processo. Desligou o celular, chegou com antecedência, outra coisa, cuidado com gírias, cuidado com chiclete, né? Não fica mascando chiclete na hora da entrevista, falando gíria o tempo todo, evitar ficar olhando, né, fixamente, aí, exagerado para não constranger. Cuidado com o perfume, tem pessoas que passam perfume muito forte, você não sabe se o outro tem alergia, as mulheres, maquiagem leve, e os trajes, a roupa, vai vestido adequado, ninguém precisa comprar uma roupa nova para ir, mas vai vestido adequado, cuidado com as regatas, chinelo, bermuda. O que eu tô falando parece óbvio, mas eu já vi pessoas irem de bermuda e chinelo para fazer uma entrevista. Não importa o cargo que você está pleiteando, chinelo e bermuda, gente, não tem nada a ver, né? Eu trabalhei numa empresa, inclusive, que não podia entrar de bermuda, então a pessoa foi barrada na porta, tá? Dependendo da empresa, se é uma fábrica, às vezes você não pode entrar de rasteirinha, não pode entrar de chinelo por uma questão de segurança. Então, às vezes a gente fala, passa as dicas para a pessoa e fala assim, nossa, mas para que tudo isso, que frescura? Já não basta que o cara seja bom tecnicamente? As empresas, elas querem contratar o melhor profissional para que ele permaneça na empresa, dê o melhor resultado e seja feliz na empresa, que seja bom para os dois lados. Então ela vai observar sim e vai tentar trazer aí o melhor profissional para dentro da empresa. E outra, você contrataria uma pessoa que chega na sua empresa e começa a conversar com você mascando chiclete, sentado de qualquer jeito, falando gíria o tempo todo? Então faça uma análise sobre isso também. Então aqui, outra coisa também, às vezes a pessoa começa a olhar no relógio, demonstra que está aí preocupada com a hora, com outras coisas que estão acontecendo. Então são algumas dicas aí do que fazer e do que não fazer, né, gente? Aqui a Carol me passou, a Daiane perguntou: como devo responder as perguntas do recrutador? Devo ser rápida e objetiva? Bom, Daiane, durante a entrevista, você vai perceber no entrevistador se ele tem muito tempo, se ele não tem muito tempo. Uma dica, por exemplo, o recrutador às vezes ele faz a pergunta, você começa a responder, ele te corta. Então, se ele te cortou uma vez, você já sabe que ele quer respostas mais objetivas. Então, da mesma forma que o entrevistador está te observando, você também tem que observar o entrevistador. Às vezes ele não tem muito tempo, ele tem milhares de outras coisas para fazer, às vezes outras entrevistas para fazer, então o tempo dele é curto. Procura ser clara e objetiva. Algumas pessoas são muito prolixas, elas ficam falando a mesma coisa, falando a mesma coisa, e às vezes nem falam nada, não dão resposta. Tá? Às vezes a pessoa não sabe o que responder, ela fica buscando respostas que não tem nada a ver com aquilo que o entrevistador perguntou e acaba se enrolando. O ideal é ser claro, responder exatamente aquilo que o entrevistador perguntou e objetivo, o mais objetivo possível, tá? Mas fica de olho no entrevistador. Se ele olhou no relógio, ele também pode estar preocupado com alguma outra tarefa ou alguma outra atividade que ele tenha, tá? Então, observando o recrutador, você já vai aí ter uma série de dicas, se ele tem pressa, se ele não tem pressa, se você deve responder um pouco mais, se você deve responder um pouco menos. A ansiedade da Daiane, às vezes, de querer passar muita coisa para o entrevistador, para ele ver que você é a pessoa certa, isso também pode prejudicar. Às vezes não é ele que está querendo ouvir, às vezes é você que está querendo falar. Então,
por isso que eu falei, observe a pergunta, fique atenta à pergunta e responda o que ele está perguntando, não precisa responder mais, tá? Às vezes a gente quer falar muito, achando que vai ajudar e acaba atrapalhando o processo e também pode demonstrar aí muita ansiedade, muito nervosismo, tá? O Rodrigo perguntou, o que posso responder quando me perguntam qual o meu defeito? Rodrigo, como eu falei para vocês agora há pouco, eu vou guardar essa sua pergunta para a próxima live. Lembra que eu falei? Pessoal, façam perguntas então para a próxima live. Essa do Rodrigo já é uma, tá, gente? Por quê? Essa é uma pergunta em que todo mundo para e fala assim, será que eu devo falar qual é o meu defeito? Mas se eu falar, eu não vou passar no processo, eu vou ser eliminado aqui. Então, gente, assim, uma dica. Nós temos que falar sim, qual é o nosso defeito, mas em seguida, o que é que nós estamos fazendo para eliminar, para mudar isso. Então, se eu tenho um defeito, eu assumo que eu tenho, mas o que é que eu estou fazendo para acabar com esse defeito, isso daí virar algo que me fortaleça, que seja, ao invés de um defeito, uma grande qualidade. Mas vamos falar sobre isso então. Rodrigo, obrigada aí pela pergunta, já é uma pergunta da próxima live, tá, gente? O que eu tinha para passar a respeito de linguagem corporal, eu acredito que seja isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem deixar aí, que depois eu vou respondendo, inbox, eu vou respondendo para as pessoas que perguntarem. Lembrando ainda que são dicas, é o meu ponto de vista, e é necessário sim que a gente se prepare para que a gente possa ser mais confiante, mais seguro e consiga passar para o entrevistador quem nós realmente somos. Tá? Então, quanto mais relaxado, quanto mais preparado nós estivermos, mais a gente vai tá dando aí as respostas certas. Mas, como esse é um tema em que algumas pessoas reforçaram que é um tema bem importante, hoje em dia muitas pessoas estão buscando aprender mais para conseguir fazer uma boa entrevista de emprego, nós estamos preparando um treinamento de um dia inteiro sobre processo de seleção. Então nós vamos trabalhar conteúdo, como fazer o melhor currículo, o currículo campeão para você ser chamado aí para uma entrevista de emprego. Nós vamos estar falando sobre como se comportar em entrevista, nós vamos passar os conteúdos de um processo de seleção e nós vamos ter ainda dinâmica de grupo para que vocês consigam participar de uma dinâmica de grupo e deem o resultado que a empresa aí, saibam o que é que uma empresa busca numa dinâmica de grupo, e vamos fazer entrevistas práticas também, filmando as entrevistas para que a gente possa treinar bastante e sair aí preparadíssimos para um processo de seleção e nunca mais perder a nossa vaga do sonho. O treinamento vai ser dia 24 de novembro, eu vou colocar no Face aí o evento para que todo mundo possa se inscrever. O valor do treinamento é de R$ 297, que pode ser parcelado, eu vou colocar certinho no evento, mas para quem participou da live com a gente, o treinamento vai ficar por R$ 97. Então participem com a gente, o pessoal que é de Campinas ou da região, que possa vir aqui no sábado, dia 24 com a gente, eu vou passar mais informações aí no nosso Face. E para quem não é de Campinas e não pode participar, nós vamos preparar um treinamento online. Daqui a pouco aí nós vamos passar para vocês também. Então a nossa próxima live nós vamos falar sobre as perguntas, aquelas que deixam a gente assim, parado, não consegue responder, e vamos também falar mais um pouco do nosso treinamento que nós estamos preparando para vocês. Eu conto com a presença de vocês no nosso treinamento, e vou continuar fazendo as lives, fazendo os vídeos, para que a gente possa contribuir o máximo possível com todos vocês no desenvolvimento, no crescimento, e para que a gente seja aí cada vez mais feliz com os nossos resultados. Sucesso para todos, eu agradeço de coração a participação de vocês, um beijo e até a próxima!